Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. Meus amigos, a paz do Senhor, que Deus, em sua grande misericórdia, possa alcançar-nos com seu perdão, com seu amor e com sua graça. Que o Senhor seja com todos nós, não só agora, mas para todos sempre. Amém? Meus queridos, dando sequência então ao nosso estudo sobre os sacrifícios de Cristo, o sacrifício de Cristo, nós vamos então à leitura que está em Hebreus capítulo 9, do verso 1 ao verso 28, e por conseguinte, nós começamos ontem e fomos até o verso 7. Agora vamos analisar e estudar do verso 8 ao 14. Amém? Então vamos lá. Diz assim o texto: dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias abluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cisa de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificam quanto à purificação da carne. Louvado seja Deus. Portanto, nós vemos que só há um sacrifício, só houve um sacrifício, que foi o vicário, o sacrifício do Senhor. Este, portanto, foi absolutamente necessário e o bastante para a remissão dos pecados de todo ser humano. Para tanto, é necessário crer na pessoa dele, Jesus, aceitá-lo como Salvador e seguir as suas normas, que estão circunscritas no Evangelho dele, Evangelho de Cristo. Portanto, sabemos que não há mais sacrifícios de bodes, de ovelhas, de pombas, de manjares, tão somente o sacrifício já efetuado por Jesus na cruz do Calvário, entregando-se a si mesmo por todos aqueles que nele crer. Aquele que crer e for batizado nele, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Há sim uma condenação para todos aqueles que rejeitam a pessoa de Cristo como Deus, como Salvador.
Isso está na Bíblia, ela nos ensina que somente Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. E ninguém vai a Deus senão por Jesus. Há ramos da religião cristã que crê nos milagres de santos, pessoas que existiram e através deles alcançam perdão, alcançam até o céu, a salvação. Mas é um engano, é uma mentira, é uma imposição humana apenas. É uma confecção, entabulação de uma ordem religiosa que quer tirar Cristo do caminho, para que possa sublevar o homem à altura de Deus. Ora, nem Maria, nem João, nem Antônio, nem Pedro, nem Tomás, nenhum outro nome há entre o céu e a terra capaz de perdoar os pecados humanos, somente Jesus. Portanto, aqueles que acreditam em imagens e semelhança do que há na terra para poder remover pecados, conceder-lhes amistosamente milagres, está sendo enganado. São cegos guiados por cegos, porque a Bíblia é bem clara quando diz que Jesus é o único intercessor. Maria, Santa Mulher, não significa que ascendeu aos céus, ela está no paraíso, não nos céus, não à direita ou esquerda do Pai. Então vejam que a coisa é mais embaixo. Precisamos ter discernimento da perfeita verdade em Cristo Jesus, não em santos, não em quem quer que seja a não ser Jesus. É o único nome, é o nome bastante superior a todos os demais, e assim foi colocado pela única vontade de Deus soberano. Porque a soberania de Deus não pode ser sobrepujada pela vontade humana. E quiseram impor essa mentira aos povos em suas religiões, dizendo que Maria está nos céus, à destra de Deus, que Maria é intercessora. Ela não é intercessora. Cheia de graça, sim, foi achada capaz e cheia de graça para receber em seu corpo, em seu ventre, o Filho de Deus, Jesus. Mas daí ascender aos céus, como fez Jesus, não. Jesus é superior a todos os seres humanos e a todas as orbes celestiais. Às vezes, e a palavra de Deus está correta, quando diz que o homem peca ou erra por desconhecer a palavra, porque não estuda a palavra de Deus. A palavra de Deus é para ser estudada e entendida, e com esse discernimento teremos sabedoria para rechaçar aquilo que é mentira, aquilo que é imposto por vontade humana. E muitos têm caído nesse engodo, nessa mentira, achando que Maria intercede ou algum santo intercede pelas necessidades humanas. Nunca isso aconteceu. E jamais acontecerá, pois só há um intercessor, Jesus Cristo. Quando Jesus ascendeu aos céus, e veja bem,
o que está escrito na palavra dele. Estude e você verá. Não vos deixarei órfão, vou ao Pai, mas vou rogar a ele para que vos mande outro Consolador, o Espírito Santo. E ele mandou, conforme está escrito lá em Atos 2, a vinda, a descida, o derramamento do Espírito Santo. E até hoje ele conduz a igreja do Senhor. E é o Consolador. É aquele que leva a Deus as nossas petições, as nossas orações, os nossos gemidos inexprimíveis. Ele traduz a Deus, Pai, o que queremos, o que precisamos, o que necessitamos. Não Maria, jamais. Não desfazendo da santidade de Maria, pois santa ela é, mas colocando a correção naquilo que está incorreto, porque Maria não é intercessora entre os homens e Deus, jamais foi e jamais será, porque só há um intercessor, como dito, Jesus Cristo, o Messias, o Filho de Deus. Assim, precisamos ter consciência da verdade. E a verdade é essa: Jesus é o único intercessor. O seu sacrifício foi ele que se sacrificou na cruz, não Maria, não Pedro, não João, não Tiago, não Tomé, ninguém. Jesus. Ele deu a sua vida em resgate de muitos, não Maria, não Pedro, não Tiago. Portanto, temos que ter a honestidade de aceitar a Jesus como Salvador, como o único intercessor, como o único caminho que nos leva a Deus. Não há outro caminho. Pedro não é caminho, João não é caminho, Maria nunca foi caminho, só Jesus, porque é assim que a Bíblia nos ensina. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Lá não está escrito no plural, mas no singular. Ele, Jesus, não eles, Pedro, Maria, João, Tiago, Tomé, Judas, não. Jesus. Portanto, a igreja tem um dono, e o dono dela se chama Jesus Cristo, o Emmanuel. Então, não temos necessidade de ter outros senhores, somente um, Jesus. É o único, suficiente Senhor e Salvador. Creia nisso, aprenda isso, estude isso na palavra de Deus. Porque aquele que estuda se esclarece, a mentira vai-se embora, o engano desaparece e a verdade sobrepuja todo o mais. Portanto, você que não tem o hábito de ler a palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, pois pegue este hábito, acostume-se com este hábito, porque é santo, hábito santo. É nosso dever, nossa obrigação, conhecer a Deus e prosseguir conhecendo através de sua palavra deixada a nós pelos que escreveram o Evangelho, na direção do Espírito Santo. Para isso temos os 4 Evangelhos, mais as cartas dos apóstolos, mais Atos dos apóstolos e mais o Apocalipse, que nos ensina a respeito das coisas futuras. Assim é que nós temos material bastante para não nos deixarmos sermos enganados por uma suposta verdade. Maria nunca foi rainha dos céus, jamais seria e jamais será.
Maria foi Maria, mãe de Jesus. Apenas e tão somente isso. Nenhum título, a não ser o de Santa Mulher, como são aqueles que batalharam pela fé em todos os tempos bíblicos. Portanto, precisamos consagrar a nossa vida a Cristo Jesus, entregar os nossos caminhos a Deus, caminhar em direção ao alvo que é Jesus, não Maria, não Pedro, não Tiago. São tão iguais a nós, a eu e a você, que não nos deixa dúvida, alguma dúvida, que o único caminho é Jesus, o único Salvador é Jesus. Por isso a palavra diz: suficiente Salvador. Amém? Que o Senhor possa abrir mais o seu coração e a sua mente e colocar sabedoria no seu viver. Louvado seja Deus. E assim concluímos o nosso estudo, pequeno estudo de hoje. Amanhã partiremos para outro texto deste mesmo compêndio que aqui estamos estudando. Louvado seja Deus.